Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Agradecer a participação de vocês. O tema dessa apresentação de hoje, né, está com a Thaís Galvão. Ela vai falar sobre a Catarina, nossa cabeça na Catarina. Margarida de Navarra e sua contribuição à história da Reforma Protestante. Certo, Thaís? É isso? Bacana, né? Estarei orando para, posteriormente, estarei passando a palavra para ela para que inicie sua apresentação. Agradecemos ao Senhor, bendito Deus, louvado e agradecido seja o teu santo nome, que nos concede, ó Pai, estarmos reunidos neste ambiente virtual, para que possamos aprender mais de Ti, Senhor, mais do que o Senhor tem feito ao longo da história e dessa mulher, Senhor Pai, que o Senhor usou para edificar a Tua obra aqui na terra, Senhor. Abençoa a Thaís, deixa-nos atentos, ó Pai, para o que ela nos quer transmitir, Senhor. Nos abençoa todos os que estão aqui ouvindo, ó Pai, e os que irão posteriormente assistir, Senhor. Obrigado por tudo, em nome do Teu Filho Jesus, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Thaís, está contigo. Boa apresentação, estaremos anotando as perguntas. Tá certo, tenham pena de mim, tá, minha gente? Eu sou Café com Leite. Boa noite, todo mundo. É um prazer estar com vocês aqui. Quando o Ed falou comigo, né, sobre... Na verdade, alguns meses antes, né, sobre alguns temas que seriam abordados em outubro, né, sobre a reforma. E aí a gente falou que seria interessante também trazer uma perspectiva feminina, né? E aí agora fui convidada, né, a trazer a história, né, um pouco, na verdade, da história dessa mulher, né, que é a Margarida de Navarra. Aí eu usei esse livro aqui, que é da Ruth Salviano Almeida. Ela é uma historiadora bem conhecida, assim, no meio cristão, por fazer biografias assim, nesse sentido, né? Essa pesquisa dela aqui é oriunda do mestrado dela. E aí o mestrado dela foi relacionado à pesquisa, né, da vida dessa mulher. E aí sua dissertação virou o livro, que foi lançado em 2010. E aí a gente tem acesso a ele. E aí eu vou trazer um pouquinho, né, porque é bastante coisa que tem aqui. Inclusive, o tanto de coisas importantes que eu coloquei aqui. Né, assim. E não vou conseguir trazer tudo, né? Mas vou tentar trazer boa parte, né? Então, vamos lá, né? Eu vou fazer a apresentação aqui, nos slides. Eu coloquei o título dessa apresentação, A Voz da Margarida de Navarra, né? Coloquei aqui em cima, né? Os títulos que ela teve, né? Na vida e póstumos, né? A princesa, a rainha, a cronista e a poetisa, né? E aí ela foi princesa, e aí eu vou falar um pouco sobre a história dela, depois eu vou falar sobre algumas contribuições dela, e por fim falar sobre as contribuições dela para a reforma, né? No sentido assim, do que ela ajudou na reforma. E aí ela foi princesa por ter nascido numa família nobre da França, e o seu irmão Francisco I, ele foi coroado, né? Depois que ele foi coroado, ele foi Francisco I, e ele foi rei a partir de 1515. Então, ela foi... E ela era mais velha que ele, 2 anos, né? Ela se tornou rainha de Navarra em 1527, ao lado do seu segundo marido, o Henrique II. E aí ela escreveu um conjunto de contos, intitulado Heptameron, que foi publicado depois da sua morte, em resposta a uma famosa obra de Boccaccio, chamada Hectameron, que era essa obra, ela era como se fosse uma novela de 100 contos. Mostrava o dia a dia e os casos que aconteciam na corte, né? Então, ela escreveu... Na verdade, ela tinha a pretensão de escrever 100 contos, né? No mesmo estilo, só que com outra... Assim, ela queria escrever com uma lição de moral no final, né? Para ensinar alguma coisa no final, não só o conto pelo conto. Mas ela queria tanto expor as coisas imorais que estavam acontecendo na igreja, quanto contar causos, né? Por ela ter morrido antes de completar as 100,
no fim, contaram 72 contos, e aí lançaram com esse nome, né? Heptameron. E aí ela escreveu também poemas que eram intensos e intimistas, né? Da intimidade dela, sobre a sua fé e os seus sentimentos em relação a essa fé, né? E a sua caminhada cristã. E aí vamos lá para as características dela, né? Ela nasceu em abril de 1492 e seus pais foram Carlos de Valois, o conde de Angoulême, gente, perdoem, pelo amor de Deus, meu sotaque, e sua mãe, Luísa de Saboia. Seu irmão Francisco nasceu 2 anos depois, em 1494, e posteriormente ele foi coroado rei. É interessante que a mãe de Margarida, a Luísa, ela era muito ambiciosa, e ela já imaginava, pela linha de sucessão real, que se ela tivesse um menino, a chance dele ser rei seria muito grande. E aí, quando o Francisco nasceu, a Ruth até conta que ela escreveu no seu diário, a Luísa, né, escreveu no seu diário, assim, que tinha nascido o próximo rei. Então, é expectativa, né? E realmente, ele foi coroado rei em 1515, né? Como já falei na estante, né? E aí, por essa mãe deles, né, a Luísa, ser muito ambiciosa e amar o poder, né, ela criou eles para serem eruditos, de forma que a corte deles, né, era conhecida pela presença rica de artistas, pintores, músicos, e pela vistosa biblioteca que eles tinham, né. E então eles foram criados desde criança, né, para aprendendo vários idiomas, estudando filosofia, estudando várias coisas, né. E aí Margarida era conhecida pelo seu amor e submissão, que nutria pelo rei e posteriormente por seu irmão, né, o antigo rei. Também ela tinha uma submissão muito grande pela sua mãe e pelo seu irmão mais ainda, né. A Ruth conta que ela tinha um talento nato para erudição, né. Ela estudou italiano, espanhol, latim, conhecia também grego e hebraico. E além disso, dela ter uma grande erudição, ela era sensível e afetuosa. Ela tinha uma natureza ousada, mas um coração bom, e um espírito que ansiava por Deus. Ela era modesta, tolerante, e conquistava todos à sua volta, né? Outra coisa interessante é que a história conta que ela não era fisicamente tão bonita, mas, apesar disso, ela era muito querida e muito amada, e era muito atraída pelas pessoas. As pessoas eram atraídas por ela, na verdade, porque ela combinava as qualidades de caráter com virtudes cativantes. E ela era acolhedora, ela era bondosa, caridosa, então todo mundo queria estar ali com ela. Além dela ser muito sábia, muito inteligente, e isso eram características, assim, fantásticas, né? E aí tem um retrato dela, né, que está na capa do livro, que era uma moça alta, esbelta, né, branca, dos olhos azuis, que tinha um nariz comprido, baixo, só que tinha uma voltinha, segundo conta a Ruth, né? Tipo aquele calombinho que tem no nariz, que algumas pessoas têm. Mas ainda assim, ela tinha um sorriso gentil, era amável, sábia e acolhedora com todo mundo, né? A gente vai ver mais lá à frente que algumas dessas características vão ser muito importantes, né? Para o que ela desempenhou ao longo da sua vida. E aí, o que é que aconteceu? Ela se casou em dezembro de 1509. Só que ela se casou não porque ela queria, né? Foi arranjado pelo seu irmão e também com a ideia da sua mãe, né? Com fins políticos, né? O marido dela, né? O Duque de Alençon, ele era retratado como um homem estúpido, pobre de espírito, completamente diferente da Margarida, né? Tipo, ela era uma coisa e ele era completamente o oposto a ela. Mas aí, apesar dela não querer se casar, a história conta que ela ficou muito triste mesmo, chorou muito, mas por obediência ao seu rei, seu irmão e à sua mãe, ela foi ao casamento em 2 de dezembro de 1509. E aí eu até coloquei aqui, entre aspas, né? Que durante a cerimônia, Margarida, abre aspas, chorou lágrimas suficientes para escavar uma pedra, né?
Fecha aspas. Isso reflete, né, que a obediência ao rei era muito mais importante para ela do que o seu bem-estar, né? Por mais que ela estivesse ali triste, desapontada, nossa, tava ali, a vida dela ia ser completamente diferente do que ela imaginou para a vida. E casar com alguém que ela não gostava, né? Assim, não tinha nada em comum com ela. Mas ela ainda assim obedeceu e foi. E aí, a Ruth conta que ainda que o marido dela fosse tão diferente, né? Se eles fossem tão distintos, Margarida o tratava com fidelidade. E os interesses dele também eram os interesses dela, né? Então, ela cuidava dele, ela era fiel a ele, cuidava dele em todas as coisas e tentava aconselhá-lo da melhor forma possível. Só que o que aconteceu foi que o marido dela, o Duque de Alençon, ele foi deserdou da Batalha de Pávia, uma batalha onde o rei Francisco foi preso, e isso fez com que o casamento dos dois se dissolvesse, né? Então, a aliança política que havia para que aquele casamento acontecesse foi por terra, e aí a Margarida se livrou do compromisso que ela tinha com o Duque, né? E aí, vamos para o segundo casamento delas, né? O segundo casamento dela, que foi com o Henrique d'Albert, que foi um jovem príncipe aprisionado junto com o rei nessa mesma batalha de Pávia, né? Então, a história conta que, ainda que Margarida não tenha escolhido casar com ele, tenha sido um arranjo político do seu irmão, ela amava ele, né? E ela lhe escreveu cartas de amor e poemas, porque ele era jovem, corajoso, ousado, amava a erudição. Então, ele tinha muito mais a ver com ela do que o seu outro marido. Só que ele era 11 anos mais novo que ela. Isso rendeu muitas críticas a Margarida e ao rei, né, que permitiu esse casamento. Porque não se imaginava, né, por que a rainha, por que o rei ia permitir que sua irmã casasse com um homem tão mais jovem, né? Mas aconteceu o casamento, né? Ambos eram parecidos e eles tinham a intenção de dar uma vida melhor para os seus súditos. Eles tinham esse coração humanista, né? Os dois. E aí, desde 16 de fevereiro de 1528, já casada com o Henrique, ela deu luz a uma filha, né? A Joana, que seria a futura rainha de Navarra. Em 1530, Margarida teve outro filho, o João, que morreu meses depois, né? Ele morreu recém-nascido. Então, quando ela se casou com o jovem príncipe, o Henrique, eles se tornaram rei e rainha de Navarra. Só que depois desse casamento, eles tiveram os filhos. O começo do casamento dos dois foi muito bom. Mas aí, depois de um tempo, o relacionamento dele com ela se tornou muito mais de aconselhamento, no sentido de Margarida ser muito mais como uma mãe, como uma conselheira, do que como uma esposa para Henrique. Então, ela ficou meio que escanteada, né? E outra coisa importante que aconteceu foi que quando a filha de Margarida, Joana, tinha cerca de 2 anos, o rei Francisco levou ela para a corte na França, com medo que o pai dela, o Henrique, fizesse acordos políticos, né? Principalmente em relação a casamento, né? Com a filha. E aí isso poderia prejudicar o reinado de Henrique, ou o reinado de Francisco. Então, ele levou a sua sobrinha, né? E criou ela lá, longe da mãe, né? E isso rendeu muitas polêmicas, né? No sentido de como assim Margarida deixou a sua filha e tal. E depois, né, de bastante tempo, o rei Francisco primeiro ofereceu a mão da sua sobrinha em casamento por fins políticos. E diferente da mãe, ela não foi de bom grado, ela foi arrastada, mas o casamento acabou não acontecendo. Ela só se casou com um rapaz que ela queria casar mesmo. Mas isso é história para outro momento. Mas, diferentemente da mãe, ela não tinha esse coração subordinado ao rei. Pelo contrário, ela tinha um espírito muito vívido e muito insubordinado. E isso a gente vai falar mais um pouco lá para o final. E aí a gente vai falar um pouco sobre a contribuição religiosa de Margarida, né? Tem a sua voz política social,
e sua voz religiosa e intelectual, né? Que eu dividi em duas partes. E a primeira parte é a voz política e social. Primeiramente, ela foi considerada uma grande diplomata, né? Ela foi muito influente nos primeiros anos do reinado do seu irmão, e a sua fama se alastrou entre os embaixadores que estavam presentes na França, né? Então, Ruth conta vários casos, assim, de que ela solucionou alguns problemas tensos do reino, por conta dessa capacidade de diplomata que ela teve, né? E isso ajudou muito o reinado do irmão. E aí, outro ponto foi o ponto dela ser uma conselheira real. E aí, ela e sua mãe davam conselhos a Francisco I, quando ele reinava, né? Pelo menos no começo do reino, enquanto ela não tinha se casado ainda. E ele, por momentos, dava ouvidos à sua mãe e em outros momentos dava ouvidos à irmã. E Ruth conta que muito do sucesso que tinha na época de Francisco I se deu ao fato de Margarida escolher as pessoas certas para os cargos certos na corte francesa. Então, ela, além de conhecer, de ser boa com erudição, ela era boa com política e com estratégias, né? Então, ela sabia exatamente o que fazer, como fazer, para manejar bem o poder ali, a fim de que tudo ficasse em paz, né? Ela queria um reino bom, um reino pacífico e que os súditos dela tivessem paz, né? Então, os seus conselhos iam muito nesse sentido, né? Fazer o melhor para todo mundo, né? E aí, outra coisa que a Ruth traz dela, como voz política e social, é a patronesse dos eruditos, né? Isso se dá porque o irmão dela, Francisco, ele recebeu o título de patrono das letras. Mas ela poderia muito bem ser conhecida, né, a Margarida, por patronense. O irmão dela se agradava muito dos arquitetos, pintores, escultores e tal, enquanto Margarida ela gostava muito mais dos filósofos, dos teólogos e dos poetas. Então, ela sempre estava ali. A Ruth até fala que uma coisa que ela amava, muito mais do que alguém dar um presente a ela, alguma coisa assim, era dar um poema a ela. Então, os poetas sempre estavam ali, lisonjeando ela, agradando ela, e eles sempre estavam em volta, né, na sua corte, na corte do seu irmão, e, enfim, né, a arte era uma coisa muito presente na vida dela e do seu irmão, né, tanto de todas as formas imagináveis, né. E também tem a questão dela ser uma grande assistente social, não no sentido que a gente conhece hoje, mas no sentido de estar ali para os pobres, né. Ela se afligia com a dor do seu povo, e ela saía às ruas para perguntar o porquê esse povo estava sofrendo, né? E é interessante um relato aqui que dizia que ela era facilmente confundida com uma dama normal, porque ela se vestia, ela não tinha luxo, não tinha pretensões de ser vista como aquela da realeza tal. Pelo contrário, ela se vestia normalmente e saía às ruas para conversar com os pobres, com os seus súditos. E no que ela podia, ela ajudava. Tipo, ela contratava os seus médicos mesmo para visitar os doentes. Ela cuidava dos órfãos, das viúvas, dos pobres. Aqui eu até coloquei que suas maiores despesas eram com ação social, visto que ela vivia com simplicidade. E realmente tem até aqui no livro uma parte que fala do que ela encontrou um caderno de gastos da própria Margarida, né? Tipo, um livro de saídas e entradas. E aí, nesse livro de saídas, mostra que ela gastou pouquíssimo, assim, como se fosse uma pessoa que ganha um salário mínimo com ela mesma, e quanto toda a fortuna do reino naquele período foi para ação social, né? Saúde, alimentação, moradia, tudo para as pessoas que não tinham condições de se sustentar por si próprios, né? E aí, por esse sentimento de abrigar, cuidar dessas pessoas que estavam necessitadas, ela deu um abrigo a muitos reformadores, né? Não só por causa disso, mas porque ela também acreditava na causa da reforma. Mas esse sentimento dela de cuidar dessas pessoas fez com que ela abrisse suas portas para muitos reformadores, né? E clamasse também pela vida deles e de muitos perseguidos, até mesmo os que perseguiram ela no fim da sua vida.
Só por aí a gente já vê muita coisa que ela fez que não tem a ver com a parte religiosa, né? E aí, sobre a sua vida religiosa e intelectual, né, que elas vão se fundir, ela fala sobre a sensibilidade espiritual de Margarida, por ela ser conhecida por uma pessoa que tinha uma grande tendência a pensar nas coisas do alto. Ela não pensava em nada, assim, nada não, né? Mas ela não pensava nas coisas daqui, da terra, né? Ela sempre estava olhando para o céu. E ela tinha ela não gostava das ordens religiosas e ela queria muito a reforma, né? Principalmente pelas influências que ela teve, pelo que ela aprendeu, pelo que ela ouviu com alguns reformadores e com alguns eruditos, professores dela, e também pelo que ela presenciava, né? Ali na corte dela e no ambiente religioso, né? Ela tinha uma religião prática, né? No que diz respeito a praticar boas obras, e ela tinha um desejo, como um dos seus mentores, de reformar a igreja e não criar uma nova religião, né? No sentido de vamos consertar o que está errado, não precisa desse alvoroço todo, né? Vamos só consertar o que está errado. Mas não foi bem assim, né, que aconteceu. E algumas vozes que a influenciaram foram esses aí, né? Marcígio Ficino, Nicolas de Cusa, Robert Hurault, esse Paul Paradis, Lutero e Calvino. Gente, não riam tanto do meu sotaque. Mas vamos lá, continuando. Outro nome que a influenciou muito aqui foi Calvino, né? E é interessante, antes de falar sobre a influência de Calvino, uma coisa que eu fiquei muito assim, chocada assim, né? Fiquei chocada mesmo. Que Calvino escreveu as Institutas e ele dedicou as Institutas ao rei Francisco I, irmão de Margarida, para vocês terem noção da tamanha intimidade que tinha ali. E aí, a Ruth conta que Margarida e Calvino, eles trocavam correspondências. Ela o admirava, mas ela não concordava com os métodos dele, né? No sentido de que Calvino queria que Margarida fizesse como ele e rompesse com a igreja, né? E aí fizesse o que ele fez em Genebra, né? Só que ela não tinha essa pretensão, né? A ideia dela era reformar a igreja e não fazer uma reforma completa, né? E aí, além de trocar correspondências com Margarida, ele também trocou com sua filha Joana e sua prima Renata. E aí a gente vai entender depois por que houve essa troca aí com a Joana também, né? A Renata, voltando aqui um pouquinho, se eu não me engano, ela foi uma grande mártir da época da Reforma. Se eu estiver errado, por favor, me falem. Mas eu acho que foi essa Renata que eu vi em outro momento. Mas eu acredito que foi essa Renata que foi uma grande mártir da Reforma Protestante. E aí, a Margarida, ela ela denunciou, na verdade, a imoralidade da corte através desses contos que a gente falou lá, algum tempinho atrás, que foram os 72 contos que ela escreveu, né? E alguns desses contos, vemos histórias indecentes e escandalosas da imoralidade encontrada no clero religioso, né? Então, como eram esses contos, né? Na verdade, ela começou a escrever como se fosse uma novela. E aí, nessa novela, 10 personagens ficavam presos temporariamente em um lugar por causa de uma enchente. E aí, esses personagens, para passar o tempo, eles começavam a contar histórias. E essas histórias que eles contavam eram mais ou menos o que aconteciam no cotidiano deles ou no que a imaginação deles pudesse pensar. E algumas pessoas acreditam que os contos que ela escreveu nesse livro, essas crônicas, né, que ela escreveu, foram fatos que realmente aconteceram e que ela somente trocou os nomes, né, das pessoas. E a Ruth conta traz duas histórias que são, assim, escandalosas, né? São escandalosas hoje, imagine a época, né? Porque, por exemplo, tinha um conto
de um líder religioso que estava apaixonado por uma freira, que era jovem, e ele fez todo o possível, para ter relação sexual com ela, e ela não permitiu, né? Ela escapou. Mas, por exemplo, dele armar a situação para tocá-la, chegando no fim do conto, conta que ele acusou ela de não ser virgem, e para provar que ela era realmente virgem, ele teria que fazer um exame de verificação, né? Justamente para ver tocar a moça. E aí ele conta também mentiras para ela, para tentar seduzi-la, e ela não permite, né? E aí, vendo que ele não vai conseguir de forma nenhuma, ele castiga ela, deixa ela pão e água, e tira ela do convento onde ela estava e bota em outro, onde ela não tem relação com ninguém, nem pode contar para ninguém o que ele fez, que ele tentou fazer, na verdade, não conseguiu. E aí chega aos ouvidos que ela conta, né? Chega aos ouvidos de Margarida de Navarra, e Margarida de Navarra intercede por essa jovem, que consegue se libertar desse homem, desse chefe religioso, né? Desse poder, dessa influência que ele tem, fica até chefiando ali, né? O convento, outro convento. Então, assim, são contos bem escandalosos, né? Que mostram tamanha perspicácia e falta de temor mesmo, assim, de líderes religiosos, de usar o seu poder, até mesmo religioso e político, para conseguir fazer imoralidades dentro do ambiente religioso, né? Então, por conta desses contos, né, Margarida foi muito criticada, até hoje ela é, né? Alguns historiadores dizem que é uma mancha na história, né, dela, assim, por ser uma moça muito decente e tal, e por escrever contos tão indecentes, alguns dizem que é uma mancha na reputação dela. Mas outros já falam que era necessário que ela falasse isso para mostrar realmente o que estava acontecendo naquela época, no seu contexto. E aí, outra coisa é que ela expressou a espiritualidade, né? No seu conto, O Espelho da Alma Pecadora, onde ela expressa a sua fé, né? Através de reflexões pessoais e versículos bíblicos, né? E nessas reflexões, ela não fala sobre a Virgem Maria, não fala sobre purgatório, não fala sobre os santos, não fala sobre todos esses dogmas da Igreja Católica, e por isso ela foi muito perseguida, né? Depois da publicação dessa obra, né, do Espelho da Alma Pecadora, ainda que ela não tenha colocado no nome dela, era domínio público, todo mundo sabia que era dela. Por essa fama, a Faculdade de Teologia de Paris, a Sorbonne, ela, juntamente com os líderes religiosos, né, censuraram essa obra, né, foi proibida. E aí deu muito problema, porque eles queriam que o rei Francisco vetasse a sua irmã, né, desse um freio na sua irmã, mas, pelo contrário, ele amava tanto a sua irmã que ele ficava contra os outros a favor dela, né. E aí, vendo que isso não ia acontecer, que Francisco não ia fazer nada em respeito à irmã, eles começaram a fazer sátiras, né? E aí criaram uma peça em que a Margarida estaria lá fazendo seus trabalhos manuais, e aí vinha um demônio do inferno. Não é uma redundância, é isso mesmo que está escrito. Um nome e uma fúria, né? Que era um demônio vindo do inferno, um demônio do inferno, para soprar um novo evangelho para ela. E aí ela começa a propagar esse novo evangelho. E aí depois ela se torna ela própria o demônio do inferno. E aí, quando o irmão dela viu isso, ele ficou enfurecido. Enfurecido, e perseguiu todos aqueles que começaram a fazer sátiras à sua irmã, né? E ele iria aplicar correções duríssimas se ela não fosse interceder a favor deles, né? Ela intercedeu a favor de todos esses que zombaram dela, né? E aí ela também teve uma tentativa de assassinato, né? O plano
era de envenená-la, né, numa ceia de Natal. E aí o plano foi frustrado e o culpado foi julgado, condenado, mas ele nunca teve o seu nome divulgado, né? Então, uma pessoa, né, quis envenená-la, descobriram, e aí foi julgado, condenado, mas nunca saberemos o seu nome, né, e a quem ele serviu. Mas eu imagino, né, imaginamos que isso tem muita influência política e religiosa, né? Muito mais religiosa do que política. E aí tem algumas pessoas que foram muito influentes para ela, que foram esse Guilherme de Brissonnet, que ele foi bispo de Mial, e ele foi um dos principais influenciadores da Margarida, porque ela pensava mais ou menos como ele. Ele queria reforma. Ele queria a reforma da igreja, na igreja, pela igreja e com a igreja. Mas ele temia muito a revolução. E aí ele ficava ali por baixo dos panos, sempre falando e tal, das ideias de Lutero e tal. Só que quando a perseguição de Sorbonne chegou a ele, e eles colocaram ele na parede e disseram, olha, você é nosso ou você é deles? Ele recusou a fé, né? E aí proferiu sermões, demonizando os luteranos e falando muito mal da reforma. Então, no fim das contas, ele não foi fiel até o fim, né? E aí outro grande mentor dela foi o Lafreve, que ele foi o conselheiro espiritual dela, né? Que ele foi declarado um homem herético pela igreja e ele ficou refugiado na corte de Margarida. E ele lia para ela os evangelhos, né? E ele também traduziu alguns salmos, né, para o francês. Então ele foi muito importante nesse sentido também como tradutor. E aí a Ruth conta que ele ficava muito triste por ele não ser um mártir, no sentido de ele não ter morrido pela causa, né? Ele fugiu, ficou refugiado lá com a Margarida e não teve uma morte honrada, assim, como muitos mártires que conhecemos na história da igreja. Mas ele ficou muito triste por isso, né? Porque ele não morreu dessa forma, por ele não ter sofrido. Mas ele foi fiel. E aí ela tinha uma voz ativa na causa da reforma, porque ela dava ouvidos à pregação protestante, e ela tinha o coração disposto a aprender e a disseminar a reforma, de acordo com os recursos que ela tinha, né? Que Deus tinha dado a ela, que era poder político, poder econômico. Ela tinha muita sabedoria, ela tinha o coração do seu irmão, e sempre que um reformador estava em apuros, ela ia lá e intercedia por ele, e o irmão cedia, né? Nesse sentido, ela protegeu muitos, né? Quando ela foi duquesa de Alençon, casada com seu primeiro marido, a sua corte foi um centro para humanistas e reformadores. E quando ela se tornou rainha de Navarra, o seu castelo foi um céu para os protestantes perseguidos, né? Porque todos iam para lá, né? Inclusive, Calvino passou um tempo protegido por ela, e depois ela deu recursos para ele ir para Genebra. Então, ela realmente usou tudo aquilo que Deus deu a ela para disseminar, né? Disseminar as ideias da reforma. Ainda que ela não acreditasse que ia acontecer o que aconteceu. Mas ela queria uma reforma dentro da igreja. Não foi como ela achou que seria, mas ela deu grandes contribuições. Assim, protegeu os homens, né? Que fizeram história. Então, se ela não tivesse ali, talvez tudo seria diferente, né? Certamente tudo seria diferente. E aí, vamos falar um pouco do legado dela, né? Ela morreu em 21 de dezembro de 1592, 2 anos depois da morte do seu irmão. E aí, ela deixou os seus escritos, né, que foram contos, poemas, e marcou profundamente todos com quem ela teve contato, né? E a Ruth conta que no enterro dela tinha muita gente, principalmente os pobres a quem ela ajudou, né, seus súditos.
E também muitos eruditos, poetas, escreveram canções de lamento, cartas de lamento, pela sua ida, né? Tamanha o amor que ela deixou, que as pessoas, né, sentiam por ela, né? E como foi doloroso para todo mundo perdê-la. A Ruth conta também que o seu marido, Henrique, depois que ela se foi, o reino, né, desandou, ele não soube mais cuidar do reino como ela fazia, né, com a inteligência que Deus tinha dado a ela, né, de sabedoria mesmo, né. Ele não tinha a sabedoria que ela tinha para administrar um reino. E aí o reino dele ficou muito sem norte, né. É um barco sem leme. Ela também não chegou a presenciar a conversão da sua filha Joana, né? Que foi, acho que, a coisa que eu mais fiquei assim tocada. Meu Deus, eu não acredito que ela não viu. Que ela passou a vida toda pregando para o seu irmão, para sua mãe, para sua família. Amava profundamente a sua filha, mas ela não chegou a ver que a sua filha tinha se convertido. E, além disso, ela se tornou líder dos huguenotes, né, que eram os protestantes da França. Inclusive, os presbiterianos têm uma história dos primeiros mártires aqui da América do Sul, do Brasil, foram huguenotes, né? Então, ela foi líder deles e ela defendeu com coragem e com fervor a fé cristã em oposição ao rei, né? Então, essa característica da filha Joana, diferentemente da mãe, de ser insubmissa ao rei, foi muito útil nessa ocasião, né? Em que o rei pressionou a princesa, a princesa de Navarra, para abandonar a fé cristã, e ela disse não, né? Com coragem e com fervor, né? Sem se preocupar com as consequências daquilo. E aí o seu neto, o Henrique IV, né? Ele promulgou o Edito de Nantes, que assegurava a liberdade religiosa na França anos depois, né? Então, vejam, tamanho legado, né, dessa mulher. Ainda que ela não tenha visto muita coisa do que aconteceu posteriormente aos anos que ela viveu, grande demais a contribuição dela. Então, que a gente, no fim do livro, a Ruth faz um apelo, né, no sentido de que nós, mulheres, tenhamos consciência, né, do que nós temos, do que o Senhor nos dá, como nós podemos ser também uma grande voz, né? Como a de Margarida de Navarra. É isso, gente. Deixa eu parar a apresentação.